E olha, ainda falando sobre saúde, diversos brasileiros estão usando um medicamento destinado ao controle de diabetes tipo 2 para emagrecer, né, Gilvan? Pois é, Sofia, mas esse é um problema, viu? Pode estar comprometendo a saúde das pessoas. É sobre isso que a gente vai falar, viu? A medicação é metformina e é para falar sobre esse assunto que a gente conversa agora com o médico Djair Araújo, que está aqui com a gente. Doutor, bom dia, muito obrigado de estar logo cedinho aqui com a gente. Primeira pergunta é essencial. Esse medicamento, realmente, ele emagrece? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia, a todos que nos acompanham. Essa medicação, ela é utilizada para o tratamento do diabetes tipo 2. Então, os estudos, eles demonstram que há uma perda de peso, mas é uma perda de peso pequena, de 1 a 3%, para pessoas que têm diabetes tipo 2 ou pessoas que tenham resistência à insulina. Então, essa disseminação, né, de notícias falsas, principalmente nos meios sociais, acaba levando à utilização de maneira errada dessa medicação. E a gente tem outras medicações também voltadas para o diabetes sendo utilizadas, né? Então as pessoas acabam, de certa forma, associando, achando que terão o mesmo efeito, mas é uma composição completamente diferente. Perfeito, Sofia. Nós temos medicações para o tratamento da obesidade bem mais modernas, como o Ozempic e o Mounjaro. Mas devido ao custo elevado dessas medicações, as pessoas acabam indo para uma promessa mais barata, que seria a metformina. Para você ter uma ideia, a comparação da perda de peso dessas medicações mais modernas com a da metformina, ela chega a cerca de 10 a 20 vezes a quantidade de peso perdido caso a pessoa utilize a metformina. E esse peso, ele não é perdido de maneira direta na metformina, de maneira indireta. Por quê? O Ozempic e o Mounjaro, eles atuam no centro controlador do apetite, através de inibição de receptores, como o GLP-1 em ambas as medicações e o GIP no Mounjaro, que acaba sendo mais potente. Já a metformina, ela atua na metabolização da glicose. O que seria isso? A insulina, ela consegue trabalhar melhor em quem faz uso da metformina e a gente tem uma melhor produção de glicose por parte do fígado, uma menor produção. Então, de maneira indireta, há uma perda de peso por conta da ação da metformina, mas nem se compara com medicações mais modernas, como o Ozempic e o Mounjaro, que nós temos hoje em dia. O senhor já falou aí que a perda é, não diria insignificante, mas é muito pequena. É assim, mas existem riscos para a saúde dessas pessoas? Tomar indiscriminadamente, tomar sem uma prescrição, tomar sem conhecimento, quais são os problemas? E esse é o grande ponto, Gilvan, a questão do uso indiscriminado de medicações sem prescrição. Assim como os riscos inerentes a esse uso, nós temos os principais relacionados ao aparelho gastrointestinal, que seriam estômago e intestino. Náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, constipação e até casos mais graves, como, por exemplo, pessoas que tenham problemas renais que podem parar até na UTI por conta de quadros de acidose em caso dessa medicação utilizada de maneira incorreta. Já as pessoas que têm uma saúde normalizada, uma saúde sem nenhum problema, a gente tem uma perda de tempo, porque vai estar usando uma medicação que não vai estar atuando, a gente pode estar mascarando um problema prévio que a pessoa possa ter. Então, esse conjunto de fatores, eles demonstram que a medicação, ela tem a pessoa que precisa ser utilizada, no tempo a ser utilizado e para o problema de saúde que precisa ser utilizado. Importante a gente ter essa informação, porque as pessoas acabam usando achando que vão ter um milagre e, na verdade, elas podem desenvolver um outro problema de saúde, né, doutor? Perfeitamente, porque ao invés de você tratar a condição base, o problema que está acarretando aquele sobrepeso, porque muitas vezes as pessoas acreditam que o sobrepeso, a obesidade, ele acontece de maneira isolada, mas vem acompanhado de outros problemas de saúde, que é o que a gente chama de síndrome metabólica, que seria diabetes, hipertensão, a gordura no sangue. Isso precisa ser tratado de maneira global e não apenas um ponto, como, por exemplo, a obesidade. Doutor, essa questão, o médico não deve estar passando nesse tipo de medicamento, né? Porque, como o senhor falou, a atuação dele
é pequena. Voltada, né, para quem tinha diabetes mesmo, não para quem tem obesidade. A não ser que seja para isso, né? E outra coisa, é vendido sem prescrição médica? Como é que isso acontece? A metformina, ela é um medicamento barato e é vendido sim sem prescrição médica. Então isso acaba levando a uma facilidade de aquisição dessa medicação. E o preço é o grande... Né? E o preço é o grande atrativo. Nós encontramos caixa de metformina a menos de R$10. Então quando você compara com medicações mais caras, como por exemplo o Ozempic e o Mounjaro, acaba sendo mais vantajoso, mesmo que errado, você acreditar nessa promessa. Lembrando que a obesidade, ela é classificada pela OMS como uma epidemia global. Nós tivemos um aumento de 3 vezes o número de pessoas obesas desde a década de 70. Mais de 50% da população brasileira nos dias de hoje apresenta sobrepeso e obesidade. Então é um problema, é uma epidemia global e precisa ser visto como uma doença crônica, assim como hipertensão e tantas outras doenças que precisam ter acompanhamento pelo resto da vida. E doutor, o senhor acredita que esse aumento se dá devido ao quê? O senhor, pelo acompanhamento que o senhor faz no dia a dia no consultório, por que as pessoas têm realmente engordado tanto e trazendo esse mal para a saúde dessa forma? O grande vilão é o sedentarismo e a adoção de hábitos ruins ao longo da vida. Então, a obesidade, ela não surgiu há um ano, ela já vem a longo prazo. Então, o peso que você apresenta hoje, ele vem sendo conquistado ao longo dos anos. Então, a partir do momento que você não tem uma prática regular de atividade física, que você não se alimenta da maneira correta, que você não avalia sua condição de saúde de maneira rotineira, porque nós temos problemas de saúde base que precisam ser acompanhados e investigados. Às vezes, um quadro de obesidade, ele não é simples e puro um quadro de obesidade. Pode ter relação com a questão hormonal, a questão tireoidiana e vários outros problemas que precisam ser avaliados de maneira conjunta para que você tenha um tratamento efetivo do quadro de obesidade e sobrepeso. Tem casos na família, doutor, ajuda nessa perspectiva de você ter obesidade? Temos componente genético associado ao quadro de obesidade e é justamente por isso que a gente precisa entender essa abordagem multidisciplinar. Você ser acompanhado pelo profissional médico que vai te avaliar, que vai investigar e ver a melhor estratégia a ser utilizada para você. Porque lembrando, Gilvan, a gente não tem a intenção da perda de peso com a metformina, mas a metformina, ela já é declarada pela OMS como medicação essencial para o tratamento do diabetes tipo 2. Então, é uma atuação global, uma atuação multi, para que você consiga atender da melhor maneira possível o paciente que necessita da medicação. Por causa da divulgação desse medicamento através das redes sociais, é isso? Isso, falsas informações, né, Sofia? Uma divulgação de maneira errônea. Muitos ditos influenciadores digitais acabam levando a essas informações, levando a pessoas com muitas vezes que não têm uma questão de esclarecimento com relação a essas medicações, fazerem uso de maneira errônea e muitas vezes prejudicando até o quadro de saúde. Voltando a falar sobre o Mounjaro e sobre o Ozempic, a gente falava até fora do ar sobre isso, que eu achei que era importante a gente falar para que as pessoas tenham noção. Eles são eficazes, são bem-vindos, são recomendáveis, principalmente pelos médicos, passando essas medicações. Agora, sim, existe um patamar onde a pessoa chega tomando e tem que parar? Pode ser permanente? Queria que o senhor falasse sobre isso. Gilvan, primeiro a gente tem que entender que a obesidade ela é uma doença crônica e precisa ser tratada pelo resto da vida. Nós temos estratégias de uso dessas medicações porque as pessoas acreditam que você vai fazer uso da medicação 1 mês, 3 meses e está tudo certo. E não é assim que funciona. Muito pelo contrário, a chance de você ter o rebote, de você reganhar esse peso, ela é bem maior, porque o nosso corpo, ele vai sempre querer ir para o maior peso que nós já tivemos. Então, para você ter uma ideia, a partir do momento que você interrompe essa medicação sem o acompanhamento profissional, essas chances elas aumentam muito. Então, essas medicações, nós atingimos sim um nível de perda de peso
que passa a ser mais reduzido, mas aí é por isso a importância do acompanhamento profissional, que aí nós faremos a regulação da medicação para que a gente consiga manter ou até mesmo progredir com a relação a essa perda de peso. E nós temos sim estratégias mais avançadas que estão no rol terapêutico do que a gente pode utilizar no paciente com obesidade, chegando até a linha final, que seria a cirurgia bariátrica. E doutor, também tem a questão de qualquer tratamento para obesidade, independente se com o uso de medicamentos ou não, ele é um processo. Além de ser, não é de uma hora para outra. Além de ser um processo, envolve também uma virada de chave do próprio paciente para adquirir e começar a ter um estilo de vida mais saudável. Não dá para a gente fazer uso desse medicamento, mesmo que com um acompanhamento médico, e aí, por exemplo, ter um nível de fome, um nível de apetite menor, mas aí nesse nível de apetite comer uma coxinha. Não dá, a conta não fecha dessa forma, né? Não fecha. Por isso a importância do acompanhamento multidisciplinar. Você precisa ter uma virada de chave, como você mesmo falou. Um acompanhamento psicológico, ele é essencial, porque a medicação, ela atua como uma muleta. Ela vai te sustentar durante esse processo para que você saia desse quadro de inércia, para que você consiga evoluir e atuar em estratégias como mudança de estilo de vida, dieta, para que essa perda de peso ela possa ser efetiva. Doutor, a gente quer agradecer, viu? Falar desse assunto tão importante aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor. Até a próxima. Até a próxima.